Câmara aprova PEC que acaba com o laudêmio, mas não afeta a taxa do Príncipe em Petrópolis. Brasília. A Câmara aprovou na terça, dia 22, a proposta de emenda à Constituição PEC 39/2011, que transfere gratuitamente da União para estados e municípios a propriedade dos terrenos da Marinha ocupado pelo Serviço Público desses governos. Foram 377 votos favoráveis e 93 contrários no primeiro turno. No segundo turno foram 389 sim contra 91 não. O texto vai ao Senado. A proposta bem veda a cobrança dos impostos de foro e de laudêmio aos donos de propriedade das áreas consideradas como terrenos da Marinha. Hoje a taxa de foro tem a alíquota de 0,6% e é cobrada anualmente sobre o valor da edificação. A taxa de laudêmio é de 5% do valor do imóvel quando este é comercializado. Plenário da Câmara de Deputados aprova a PEC 39/11, que transfere gratuitamente à União para estados e municípios propriedades dos terrenos da Marinha ocupados pelo Serviço Público desses governos e veda a cobrança dos impostos de foro e de laudêmio aos donos de propriedade das áreas consideradas como terrenos da Marinha. Além disso, atualmente é cobrada uma taxa de ocupação que varia de 2% a 5% do valor do imóvel, cobrado de quem ainda não firmou o contrato de aforamento com a União, uma espécie de contrato de arrendamento. Apesar de todas essas tributações, os proprietários também precisam pagar o Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU. Para o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, PP Alagoas, o fim da cobrança da taxa de laudêmio representa avanço porque não tem lógica você permanecer com cobrança de laudêmio. Não é só o caso de Petrópolis, não, é o caso do Brasil todo, apontou. Lira classificou o imposto como uma coisa fora de uma subjetividade e de uma realidade absurda. A União terá ganho com isso e a população terá ganhos com isso, afirmou. Taxa do Príncipe para a família imperial em Petrópolis. A PEC não acaba com a taxa do Príncipe cobrado em Petrópolis, por exemplo, em movimentações de compra e venda de imóveis onde o valor é destinado a herdeiros da família imperial brasileira. A polêmica sobre a cobrança da taxa voltou ao debate após a tragédia que atingiu a cidade. As chuvas e os deslizamentos registrados em Petrópolis desde terça-feira, dia 15, resultado em ao menos 198 mortes na cidade. Com busca por desaparecidos ainda em andamento, a situação já supera a mais trágica da história do município da Serra Fluminense, em 1988, quando a cidade registrou 171 mortos, segundo dados da Defesa Civil Municipal. Terrenos da Marinha. Os chamados terrenos da Marinha não são áreas que ficam a 33 metros de linha média das marés altas identificados em 1831. Desde então, foram considerados como de propriedade da União. Os textos aprovados referem-se ao substitutivo apresentado pelo deputado Alceu Moreira, MDB, Rio Grande do Sul. A proposta determina que apenas as áreas não ocupadas permanecerão como propriedades exclusivas da União, como aquelas abrangidas por unidades ambientais federais e as utilizadas pelos serviços públicos federais, inclusive para o uso de concessionárias e permissionárias, como a instalação portuária, conservação de patrimônio histórico e cultural, entre outras. Os terrenos da Marinha, onde estão instalados serviços estaduais e municipais sob concessão ou permissão, também serão transferidos gratuitamente para entes federativos. Mais cedo, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, PP Alagoas, defendeu que a PEC não trará perdas à União e que não faz mais sentido manter-se sob sua posse e exclusividade dos terrenos da Marinha, qual era a área
do pré-mar médio, marco inicial para as medições da Marinha da época que se mediu aquela maré. Diferente do que estão dizendo que a União vai perder, não, as prioridades são da União, dos estados e dos municípios, disse. A líder do PSOL da Câmara, deputada Sâmia Bonfim, Rio de Janeiro, votou contrária à matéria e justificou que a alteração não beneficia a todos os proprietários de áreas consideradas como de terrenos marinhos. Esse projeto é claramente para atender à especulação imobiliária daqueles que querem aumentar sua taxa de lucratividade para fazer grandes negócios em áreas que hoje são de preservação permanente. Samia disse que áreas como restingas e mangues, importantes para o combate de alterações climáticas, também seriam prejudicadas e afirmou que a proposta é um ataque a povos e a comunidades tradicionais. A União terá o prazo de 2 anos para adotar as providências necessárias para que sejam efetivas as transferências que trata a PEC.